Versão brasileira, Herbert Richards. Numa quarta-feira, às 10 da manhã, no dia 25 de dezembro de 1974, na comunidade do Laranjal, em Manacapuru, nasce Odri Queiroz dos Santos, filhos de Oscar Lin e Maria Zuleide. É o sexto filho de 10 irmãos. Sua infância foi marcada pela dificuldade. Sua mãe era doméstica, porém seu pai enfrentava o vício pelo álcool. Diante das muitas dificuldades, aos 7 anos de idade, sua mãe o havia entregado à mãe da sua atual professora, que morava no centro de Manaus, onde passou a viver com outra família. Aos 8 anos, enfrenta uma das piores dores de uma criança, a separação de seus pais. Odri então passa a morar com seu pai em sua casa, pois sua mãe havia ido embora. O pequeno Odri gostava muito de futebol e se dedicava aos estudos. Aos 14 anos, já um adolescente, Odri, incentivado pela dificuldade, já trabalhava. Atuou como vendedor, passando a vender picolé, din-din, jornais, chegou até a trabalhar em um açougue e peixaria. Seu irmão, que já conhecia Jesus, o convidava para os cultos. Foi quando, em dezembro de 89, em uma congregação do Nova Esperança, ouviu a palavra em um culto de domingo. Foi confrontado pela palavra, mas ainda não havia se entregado a Jesus. Porém, durante aquela semana, o Espírito Santo foi fluindo em seu coração e na quinta-feira chegou no culto decidido a entregar sua vida a Jesus, já com o sonho de ser, um dia, um pastor. Foi consolidado pelo seu líder de mocidade, passando a viver uma rotina na presença de Deus, participando de reuniões de oração, às 5 da manhã e ao meio-dia. Aos sábados, o culto da mocidade e aos domingos, escola bíblica dominical, ensaios, evangelismos e à noite, o grande culto. Em um domingo pela manhã, desceu as águas batismais no templo central da IADAM. Algum tempo depois, Odri, que ainda era solteiro, conhece Lene, que era amiga de sua amiga de oração, Maria Alves. Odri a conheceu através de uma amiga que arranjou um esquema para que Odri a levasse em sua casa. Foi então que Odri levou Lene e Maria, se estendendo por várias vezes até que alguns sentimentos vão surgindo. Foi então que no dia 7 de junho de 1991 oficializaram o namoro, que durou 2 anos, até que noivaram em 1993. Menina, hoje o culto foi uma bênção, né? Foi poder de Deus. É verdade. Júnior, eu queria te falar uma coisa. Que foi? É que eu tô vendo todo mundo namorando, tô vendo todo mundo se noivando, casando, criando uma família. E ultimamente eu tô me sentindo muito sozinha. Eu também quero criar uma família. Mas, tipo assim, eu não quero ficar pra titia, sabe? Eu quero casar, eu quero encontrar alguém. Não, eu entendo. Mas, olha, o Odri tá solteiro. Tu já pensou nessa possibilidade? O Odri? É, ele é um homem de Deus, ele vai pra igreja, ele é bem certinho. Mas ele é muito magrelo pra mim, muito feinho pra mim. Eu nunca pensei nessa opção. Ah, mas é uma possibilidade, né? Quem sabe se vocês se conhecerem melhor. Vou pensar sobre isso. Bora andando então. Bora. Rapaz, o culto foi uma bênção hoje, né? Foi, graças a Deus, eu não estava inspirado hoje. Glória a Deus. Mas aí, o evangelismo, bora marcar o evangelismo amanhã? Domingo? É. Que horas? Às 2 horas da tarde. Dá pra se programar. Então, valeu, pessoal. Então pronto, a gente marca aí. Tranquilo. Até mais. Oi, Rodri, paz do Senhor. Pode ser, irmão. Bom? Tudo. Hoje o culto terminou tarde, né? Terminou. Deixa eu te perguntar. A Lene perguntou se tu pode deixar ela lá na casa dela. A Lene? A Lene, a filha da irmã Marinha. Posso sim deixar lá. Tá bom, vou falar pra ela, tá? Tá bom. Boa noite, mamãe, tudo bom? Boa noite. Paz do Senhor, Lene. Posso comer vocês aqui em casa? Que tá tarde, né? Tá sim, vamos. Vamos lá. No ano seguinte, em 1994, Odri alistou-se no Exército Brasileiro, onde passou um ano no qual teve muitas lutas e dificuldades. Em uma certa ocasião, um dos soldados lhe disse que não passaria um mês como cristão, mas Deus já havia selado seu servo. Por ter passado um ano no Exército, Odri se afastou um pouco de suas atividades na igreja, mas não faltava aos cultos. Foi ao final de 1994 que Odri casa-se com Lene. Agora, completo em sua essência,
tendo a Jesus e agora a sua esposa estará com ele nessa grande caminhada que virá pela frente. Em 1995, Audrey volta para as suas atividades ministeriais, atuando como professor da escola bíblica e vice-líder de mocidade. Em 1998, veio morar no bairro do Novo Israel e um tempo depois passa a congregar na congregação Terra Nova 1, tornando-se líder de mocidade, onde passou 3 anos fazendo um grande trabalho com a mocidade, a ponto de nos cultos de domingo, um lado de toda a igreja fosse todo para a mocidade. Algum tempo depois, é chamado para ser auxiliar do trabalho, e nesse período nasceu seu filho Thales Ravelli. Em 2001, é chamado pelo então pastor Zenil Campos a dirigir sua primeira igreja, a Congregação Terra Nova 2. Essa que ainda era uma igreja em obra e com poucos irmãos, e a dirigiu por 1 ano e 4 meses, entregando-a pronta e com muitos irmãos congregando. Após 1 ano e 4 meses como dirigente, recebeu a proposta para dirigir uma igreja no América do Sul, proposta a qual resultou em um esmero sim, mas esse convite era apenas um teste de obediência e chamada. Foi quando foi enviado a dirigir a congregação Novo Israel 3, onde passou 7 anos e meio, congregação que também recebeu como uma casa de madeira e com poucos membros. Paz, Senhor pastor. Paz, Senhor pastora. Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. Pai Senhor. Que deva a honra dessa reunião. Sente, vamos conversar. Casal, como é que vocês estão? Estamos bem, pastor, graças a Deus. Bem, o motivo de eu ter convidado vocês aqui é porque eu tenho mais uma missão para vocês. Assim como vocês fizeram um excelente trabalho na Terra Nova 2, nada melhor do que fazer agora um desafio ainda maior. Porém, é necessário saber se vocês estão dispostos a enfrentar esse desafio. Desde então eu quero dizer para vocês que é um local onde é bastante desafiador, nada se compara ao que vocês têm feito agora, mas eu quero dizer para vocês que Deus está na frente de tudo e eu tenho certeza que vocês vão fazer algo maravilhoso. As dificuldades que vocês irão enfrentar lá, não tem água, não tem luz, é uma obra bem carente, entendeu? Um lugar muito humilde, é algo bem desafiador, mas eu acredito em vocês, no potencial de vocês, eu tenho certeza que vocês irão fazer algo assim surpreendente. Eu gostaria de saber se vocês estão dispostos a enfrentar mais um desafio. E como vocês sabem, o América do Sul é um bairro novo, está surgindo agora, tem muito desafio pelo fato de não ter energia, não ter água, não ter asfalto e também não tem nenhuma igreja. Então, conhecendo vocês, o excelente trabalho que vocês fizeram na Terra Nova 2, é um desafio ainda maior, mas acredito no potencial de vocês e que Deus está com vocês. Eu tenho certeza que vocês irão fazer um excelente trabalho naquele lugar. O que vocês me dizem? Top desafio? Meu pastor, missão dada, missão cumprida. Pode contar comigo. Então, meu filho, muito obrigado. Semana que vem aguardo vocês lá para darmos início a esse trabalho. Tudo ótimo. Vamos? Só um minuto. Retorne, por favor. Retornar? Sim, sentem, por favor. Mas o que aconteceu, pastor? Bem, é o seguinte, era apenas um teste, isso que eu fiz com vocês. Bem, só para saber se realmente eu podia contar com vocês. E como eu já tinha certeza que eu podia contar com vocês, vocês não irão para a América do Sul, e sim para Novo Israel 3, que também é uma obra que me necessita muito, tem muitos desafios, mas eu acredito que vocês irão fazer um excelente trabalho e que Deus possa me ser com vocês nessa obra. Poxa, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Pode deixar que vamos fazer um grande trabalho. Amém. Seja abençoado. Amém? Um grande trabalho se inicia. Após tomar posse na congregação Novo Israel 3, agora o desafio para Audrey é construir o templo, que com muitos esforços da igreja, trabalhos e orações, o templo foi sendo construído. Em um tempo em que Audrey fez muitos eventos de rua, a lembrar o famoso Canta e Dança Novo Israel, onde suas primeiras edições foram feitas. Também, Audrey foi
recebendo estratégias do Senhor para guiar o povo na graça, na estatura e no poder de Deus. Foi recebendo a unção do Senhor para que o povo crescesse saudável e que a seara que o Senhor havia preparado estava sendo ceifada e o Senhor estava preparando e enviando muitos trabalhadores. Foi um tempo em que as células foram estabelecidas sobre o ministério e Deus foi abençoando cada vez mais a obra. Durante esse período, nasce o segundo filho, agora uma linda menina, nasce Rebeca Lorraine, uma criança que foi gerada no coração de Deus. Rebeca passou por muitas situações difíceis de saúde, onde passou 7 dias no hospital logo após nascer. Aos 3 meses, teve pneumonia, passou 40 dias internada, onde foram longos 16 dias na UTI. Nesse período, a pequena Rebeca passou por 2 paradas cardiorrespiratórias. E tudo isso foi um grande desafio para Audrey, que mesmo passando por essas dificuldades, não desistiu da obra que lhe havia sido entregue. A igreja crescia agora com os irmãos, do qual destacamos o então auxiliar do trabalho e hoje pastor Nelson Leão, e o então líder de jovens e hoje pastor Paulo França. Em 2008, nasce o terceiro filho, agora a menina Sara Eloá, que também foi um milagre de Deus. Em 2009, deixa a congregação Novo Israel 3 e por 3 meses dirige a congregação Betel, templo central da Área 9. Durante esse período, recebeu propostas para ir para os campos de Benjamin Constant, Barcelos, Cruzeiro do Sul e até Moçambique. Mas os planos de Deus eram outros. Foi então que no ano de 2010, o casal de dirigentes Audrey e Lene foram autorizados pastores, agora para pastorear a Área 215, Congregação Nova Sião. O casal de pastores recebeu uma igreja em construção, com poucos irmãos, e passaram ali 1 ano e 4 meses, pastoreando aquele rebanho. Fizeram muitas obras, até compraram um terreno ao lado para construir e ampliar o templo, mas os planos de Deus vinham se ampliando. E em abril de 2011, nasce o Ministério Internacional Apostólico Restaurando Vidas, no dia 5 de abril de 2011. Acontece o primeiro culto. Agora, o pastor Audrey recebe mais um de seus filhos, um chamado desafiador, mas dentro dos sonhos de Deus. A inauguração do ministério acontece no dia 16 de abril de 2011, juntamente com a ordenação pastoral de Audrey e Lene, agora como pastor-presidente, por um colegiado de pastores dirigido pelo então pastor e hoje apóstolo Antônio Queiroz. Não há Deus tão grande, forte pra salvar, o que venceu a morte, pra vida nos dar glória. Meus olhos viram a glória do Senhor, glória. O ministério começa a crescer debaixo da graça de Deus e do cajado do pastor Audrey, com células, seminários, encontros, atos proféticos, jejuns e orações. No ano de 2013, os pastores Audrey e Lene são chamados para uma nova unção. Agora são chamados ao episcopado. Em um encontro de gerações, são consagrados bispos pelos apóstolos Alexandre e Alaíse do Carmo. Deus abençoa cada vez mais o rebanho e vai crescendo, e Deus vai dando estratégias. E no ano de 2014, os então bispos são indicados ao ministério apostólico. São consagrados pelo apóstolo René Terranova em julho de 2014 com uma nova unção, agora apóstolos. Hoje vocês estão sendo ungidos, apóstolos. Que honra! Vocês não se dão conta do que Deus vai fazer com vocês. Quando vocês levantarem desse piso, vocês terão uma outra unção para a seleção dos escolhidos, porque os escolhidos sabem que são escolhidos. Mas há uma diferença entre ser chamado e aprovado. Nós
os ungimos nesta hora e declaramos apóstolos de avivamento. Recebe uma nova unção sobre as suas vidas. Recebe, 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 receba, 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 recebe a noite. Mas o coração do apóstolo Odri dói, pois não havia sede própria. Mas Deus vai dando profecias sobre o novo templo, até que no ano de 2017, Deus dá estratégia para o apóstolo para a compra do terreno bem em frente ao antigo. Foi então que o apóstolo fez um grande sacrifício, doou seu carro para a compra do terreno, e com complementos no valor, com muito esforço, pagaram a entrada. E vem mais um desafio pela frente. Após a entrada de 100 mil, vem 22 parcelas por mês de 5 mil reais. Mas Deus abençoa e a igreja é quitada. Mas agora um grande desafio muito maior vem pela frente, a construção do templo. Essa linda história que você também faz parte. Parabéns, apóstolo Odri, pelos seus 49 anos.